Milionário mandou o filho escolher nova mãe entre 5 ricas, mas a escolha dele chocou todos. Filho, chegaram as 5 mulheres que a gente conversou. Eram exatamente 8 horas da manhã em Curitiba quando Rafael Albuquerque soltou essa frase, com a naturalidade de quem anunciava o café da manhã. Henrique, de apenas 9 anos, encostou o rosto curioso na janela e viu os 5 carros de luxo estacionando em frente à mansão. No andar de baixo, Mariana Rocha, aos 28 anos, já estava acordada fazia horas, passando pano pela última vez na mesa da sala, quando os pneus pretos reluzentes chamaram sua atenção. Aquela não era uma terça comum, e ela sentiu isso no estômago. Algo no ar dizia que a casa nunca mais seria a mesma. Mariana era discreta, mas atenta. 4 meses de trabalho como funcionária na mansão da família Albuquerque foram suficientes para entender que riqueza ali não faltava, mas que calor humano era artigo raro. Ela tinha um jeito calmo, quase invisível, que agradava aos patrões. Ainda assim, algo na movimentação de hoje a deixou inquieta. Enquanto recolhia um porta-guardanapo de prata, ouviu vozes femininas ecoando da entrada, acompanhadas de risos forçados e saltos batendo no mármore. O ar se encheu de um perfume caro que jamais poderia pagar. Henrique, do alto da escada, olhava tudo como quem espera a entrega de um presente. No final, eu escolho uma para ser minha nova mãe, né, pai? A pergunta saiu de forma tão espontânea que fez Rafael soltar um leve sorriso. Isso mesmo. O plano estava traçado. 5 mulheres iriam disputar atenção, carinho e a vaga de madrasta do herdeiro Albuquerque. O mais surreal. Todas sabiam disso e vieram prontas para jogar. Do lado de fora, uma sequência de portas se abriu quase ao mesmo tempo. Saltos finos, vestidos de grife, maquiagem impecável. Cada uma parecia saído de um catálogo de moda, e Mariana observava com olhos cansados, sem parar de esfregar o tampo da mesa. Ela sabia que não deveria se envolver, mas também não conseguia desviar. Uma das mulheres, com olhar altivo e batom vinho, encarou Mariana como quem avalia uma mancha no sofá. O incômodo foi imediato, mas disfarçado com um sorriso educado. Rafael desceu as escadas com pose de anfitrião. Recebeu as 5 com um discurso breve, direto, quase impessoal. Sejam bem-vindas. Por 30 dias, essa será a casa de vocês. Era um reality sem câmeras, mas com roteiro definido. O filho escolheria quem preencheria o lugar deixado pela falecida mãe. Só que ali ninguém sabia, ou fingia não saber, que o coração de Henrique já tinha uma preferida. Ela usava avental, cheirava lavanda e sabia dobrar lençol de elástico como ninguém. Mariana fingia concentração, mas não perdia uma fala sequer. Uma das visitantes deixou escapar essa casa precisa urgente de reforma e isso fez a funcionária morder os lábios. O que aquelas mulheres queriam, além do sobrenome Albuquerque? Dinheiro, status, conforto. Talvez tudo junto. Henrique desceu correndo e parou ao lado de Mariana. Hoje vai ser divertido, né, Mari? Ela fingiu não tremer ao responder. Com certeza, meu amor. Viviane Cortês, a morena que parecia liderar o grupo, já lançava olhares atravessados para Mariana. O tipo de olhar que precede o julgamento silencioso, como se estivesse decidindo o que fazer com alguém fora do script. Rafael a observava, atento. Ele sabia que Viviane era competitiva, e talvez por isso a tivesse convidado. Quem quiser entrar para essa família, vai ter que provar. Mas ninguém esperava que a faxineira da casa seria o maior obstáculo. O clima estava armado. O café da manhã seria servido, mas não seria o único prato quente da casa. Viviane entrou na sala com pressa e esbarrou num copo de cristal. O som da quebra ecoou como um sinal de que o jogo tinha começado, e quem achava que aquilo seria apenas uma disputa elegante por um cargo de madame estava prestes a descobrir o contrário. O silêncio durou 2 segundos até o grito de Viviane cortar o ar como uma faca. Faxineira inútil, esse copo vale mais que seu salário. Mariana congelou. Estava agachada, com os olhos fixos no chão, vendo o sangue escorrer devagar do corte no dedo. O cristal estilhaçado parecia zombar dela. Henrique e Rafael apareceram quase no mesmo instante, atraídos pelo barulho e pela tensão crescente que agora preenchia a sala. Viviane se aproximou mais, com um sorrisinho venenoso nos lábios. Você não sabe nem segurar um copo? Gente como você nem devia tocar em cristal. Mariana baixou a cabeça, tentando manter a compostura, mesmo com o ferimento latejando. Não era a dor que incomodava, mas o olhar de nojo nos olhos da visitante. Henrique, com os punhos fechados e expressão tensa, puxou o braço do pai. Pai, ela tá sangrando. Rafael hesitou.
Mariana segurava um pano de prato manchado de sangue, tentando recolher os cacos antes que alguém pisasse. Foi sem querer, eu esbarrei sem ver, murmurou. Mas sua voz saiu fraca, quase inaudível diante da força com que Viviane impunha sua presença. A visitação das pretendentes mal havia começado, e já havia sangue na sala, literal e metaforicamente. Henrique abaixou-se ao lado dela, ignorando as roupas finas que usava. Você tá bem, Mari? Dói muito. Ela tentou sorrir, mas o rosto dela denunciava a angústia. Não é nada, meu amor. Só um corte bobo. Viviane revirou os olhos, impaciente. Rafael, controle essa funcionária. A casa tá cheia de gente importante. Mas Rafael não respondeu. Olhava para Mariana com algo entre culpa e incômodo. Camila Duarte, uma das outras mulheres, chegou devagar, acompanhada pelas demais. Todas assistiram à cena como se fosse um espetáculo. Letícia Sampaio, sem disfarçar a ironia, comentou: já começou o drama. Lorena riu, cúmplice. Mariana seguiu limpando em silêncio, com um nó na garganta. O peso do julgamento alheio esmagava qualquer tentativa de dignidade. Ela não era só a faxineira. Agora era também o alvo. O sangue no pano contrastava com o brilho do mármore branco da sala. Henrique levantou e encarou Viviane de frente, com a coragem típica das crianças que sabem o que é amor de verdade. Não fala assim com ela. A Mari cuida de mim, faz os melhores bolos e ainda me ajuda com as tarefas. As mulheres se entreolharam, desconfortáveis. Viviane cruzou os braços, irritada com o tom do garoto. Mariana apenas abaixou os olhos, apertando o pano contra o dedo. Rafael respirou fundo. Ele começava a entender que esse jogo não seria tão simples. Aquilo não era só sobre carisma ou beleza. Era sobre convivência, respeito, afeto. E, principalmente, sobre como cada uma trataria seu filho. Mari, vai cuidar desse dedo. Eu cuido disso aqui, disse ele. Mariana hesitou por um instante, depois se levantou, deixando uma trilha de sangue e constrangimento pelo caminho. As mulheres ficaram ali, paradas, fingindo que o incidente não havia revelado mais do que um simples acidente. Mas o silêncio de Rafael e a ousadia de Henrique já diziam muito. Enquanto Mariana saía da sala com o dedo enrolado num pano de prato, uma coisa era certa. O jogo havia começado, mas ninguém ali estava preparada para o que viria quando o menino decidisse de verdade com quem queria dividir seu mundo. As outras 4 mulheres entraram na sala como se desfilassem numa passarela invisível. Lorena Dávila, de salto dourado e blazer justo, foi a primeira a falar. Que clima estranho para uma recepção, né? Letícia Sampaio ajeitou os cabelos com arrogância. Camila Duarte analisava cada detalhe da decoração com desdém. Denise Matsuda, a mais silenciosa, apenas observava, mas seus olhos também carregavam julgamento. Mariana, ainda com o dedo coberto, ficou em pé ao lado da mesa, quase como parte da mobília. Rafael tentou suavizar a situação, mas era tarde demais. O olhar de superioridade entre as candidatas e Mariana já havia sido estabelecido, quase institucionalizado. Cada uma parecia disputar quem ignoraria a funcionária com mais classe. O incômodo era denso. Viviane, como se fosse a anfitriã, tomou a frente. Meninas, vamos deixar essa distração de lado. Estamos aqui para algo muito maior. Mariana engoliu seco. Era como se sua existência atrapalhasse o cenário perfeito que elas queriam compor. Henrique, impaciente com o teatrinho, foi até Mariana. Abraçou sua cintura como quem protege um tesouro. Mari, você tá machucada ainda? Ela respondeu com um sorriso tímido, visivelmente emocionada. Só um arranhão, já passou. O gesto não passou despercebido. Viviane virou-se devagar, com a sobrancelha arqueada e o olhar afiado. A conexão entre o menino e a empregada estava além do aceitável para o plano que ela e as outras pretendiam executar. Denise deu 2 passos à frente, tentando reverter a situação. Rafael, seu filho é encantador. Acho lindo ver esse carinho todo. Era forçado, quase desesperado. Rafael assentiu com educação, mas não comentou. Seus olhos ainda estavam em Mariana, que recolhia lentamente os últimos cacos de vidro que sobraram. Camila cochichou algo no ouvido de Letícia, e ambas riram discretamente, como meninas mimadas no recreio. Lorena, sempre pronta a se impor, resolveu brilhar. Henrique, querido, você gosta de montar Lego? Eu trouxe um que ninguém no Brasil tem ainda. O menino agradeceu, mas sua atenção estava em Mariana,
que ajeitava o pano de prato para esconder melhor o corte. A tentativa de encantar falhou. O sorriso dele era cortês, mas ausente. Rafael percebeu. O brilho nos olhos do filho só aparecia ao lado dela. Mariana se afastou, pedindo licença, quase sussurrando. Foi até a cozinha, mas seu coração ainda estava na sala. Ouviu os risos, os elogios forçados, as frases vazias. Sabia que não era bem-vinda ali. Não oficialmente. Era intrusa silenciosa, a que ninguém queria por perto. Mas Henrique, ele não escondia. Seu olhar a seguia como se fosse um farol em meio àquela tempestade de vaidades. Na escada, Mariana se encontrou com a governanta, que apenas murmurou: "A casa vai ficar pequena para tanto ego." Mariana sorriu, com o canto da boca, e respondeu: "O problema não é o tamanho da casa. É o tamanho do coração de quem mora nela." E voltou ao seu serviço, tentando manter o foco, mesmo com a mente fervilhando. Aquilo estava só começando, e ela já sentia que seria colocada à prova. Enquanto isso, na sala, Rafael observava Henrique desenhando num caderno. A criança havia desenhado uma mulher de avental, segurando um bolo. "É a Mari?" perguntou o pai. "É, ela é a única que me escuta de verdade." Rafael ficou em silêncio. Começava a entender que talvez a disputa pela nova esposa não fosse tão simples quanto imaginava. E no dia seguinte, isso ficaria ainda mais claro. Na varanda ensolarada da mansão, as 5 candidatas exibiam seus melhores trunfos. Viviane entregou um tablet último modelo com jogos educativos importados. Lorena ofereceu uma promessa de viagem para Disney com tudo pago. Letícia falou sobre um colégio bilingue com robótica e inteligência artificial. Camila apareceu com uma pulseira digital personalizada. Denise trouxe um Sartvates com GPS infantil. Tudo meticulosamente ensaiado. Henrique, apesar de educado, agradecia sem entusiasmo. Enquanto as mulheres disputavam quem oferecia mais, Mariana preparava a lancheira de Henrique na cozinha. Separou os biscoitos de canela que ele mais gostava, embrulhou com papel colorido e colocou junto um pacotinho de origami. "Você pediu as folhas azuis, né? Peguei também as vermelhas." Ela sorriu sozinha. Sabia que talvez fosse só um detalhe, mas no coração de uma criança, detalhes viram mundos inteiros. Henrique apareceu correndo, com a mochila pendurada torta nas costas. "Mari, você trouxe as cores que eu pedi." Ela mostrou o envelope com os papéis dobrados cuidadosamente. Os olhos do menino brilharam. Foi a primeira vez no dia que ele realmente sorriu. Um sorriso solto, verdadeiro. "Você sempre lembra de tudo." Mariana se ajoelhou e ajeitou a alça da mochila dele. "Porque você é importante para mim." Do outro lado da varanda, as candidatas observavam em silêncio a troca de carinho. Viviane mordeu os lábios, incomodada. Camila inclinou-se para Letícia e cochichou: "Ela não sabe o lugar dela." Denise fingia que não via, mas apertava o tablet novo nas mãos como se isso garantisse algum tipo de vitória. A diferença estava ali, escancarada. Enquanto umas compravam, outra cuidava. E criança sente isso. Henrique começou a dobrar um dos papéis, tentando lembrar como Mariana havia ensinado. "Se você fizer assim, a asa fica maior." Ela demonstrou com paciência, guiando os dedos pequenos com delicadeza. Rafael, parado na porta, assistia em silêncio. Era estranho ver o filho tão entregue a algo tão simples, enquanto tudo à volta parecia sofisticado demais. E mesmo assim, nada competia com aquele momento. Lorena interrompeu com um chamado: "Henrique, querido, quer ver o vídeo do hotel com dinossauros reais?" Ele olhou, sorriu educadamente e respondeu: "Depois, tia." Voltou para o origami. As candidatas se entreolharam, frustradas. A sensação de controle escapava por entre os dedos. E cada gesto simples de Mariana parecia ganhar um valor que não se media em cifras. Na cozinha, Mariana ofereceu os biscoitos. "Esses são os seus preferidos." Henrique pegou um e deu uma mordida rápida. "Você lembra de tudo, Mari." O comentário, dito com a naturalidade de quem confia, ecoou como uma provocação involuntária. Lá fora, o clima entre as mulheres começou a pesar. O que era para ser um desfile de perfeição agora se tornava um jogo de resistência emocional. Rafael desceu do batente e foi até o escritório. Pegou uma caneta e anotou algo num caderno. Não era parte do plano inicial, mas ele precisava observar com mais atenção os próximos dias. Porque o brilho no olhar do filho nunca mentia.
E talvez aquela que ele mais precisava ao lado não estivesse entre as que ele mesmo escolheu. Naquela mesma noite, o ar estava pesado na sala de estar. As 5 mulheres estavam reunidas, sentadas em sofás opulentos, mas o clima era de conspiração. Viviane tomou a frente da conversa, com um copo de vinho na mão e a língua afiada. Precisamos afastar essa faxineira de uma vez. Isso já está indo longe demais. As outras se entreolharam, algumas com relutância, outras com aprovação. A ameaça tinha nome, avental e coração. Camila foi a primeira a apoiar a ideia. Gente, o menino é muito apegado a ela. Isso não é normal. Ele nem olha para os presentes que a gente traz. Lorena concordou com um suspiro teatral. Estamos aqui competindo com uma mulher que limpa chão e dobra cueca. Francamente. Letícia soltou uma risada abafada, mas o incômodo era real. Mariana tinha ganhado um espaço que elas não conseguiam comprar. Denise hesitou. Mas se a gente for direto demais, Rafael pode perceber. Ele não é burro. Viviane girou o vinho no copo, pensativa. Por isso vamos fazer sutil. Pequenas coisinhas. Sabotagens discretas. Não pode parecer que é contra ela, mas tem que minar a imagem dela aos poucos. O grupo concordou com um aceno silencioso. O veneno começaria a ser destilado no dia seguinte. A estratégia era clara: manchar a reputação de Mariana sem deixar rastros. Pequenas armadilhas, comentários maliciosos, insinuações veladas. Nada que levantasse suspeitas diretas. Vamos ensinar para ela qual é o lugar de quem serve, disse Lorena, com um sorriso venenoso. Camila acrescentou, e mostrar quem é que manda aqui. A reunião terminou sem brinde. Era uma guerra fria declarada. Na cozinha, Mariana terminava de guardar a louça. Sentia algo estranho, como se o ambiente estivesse carregado demais. Henrique já dormia, abraçado ao ursinho que ela mesma tinha lavado naquela tarde. Ela passou a mão na testa e olhou pela janela. Lá fora, a luz da varanda ainda estava acesa. Não sabia o que estava sendo tramado, mas seu coração apertava como se já soubesse. No quarto de hóspedes, Viviane enviava mensagens para um contato misterioso. Preciso de uma tinta que saia com água, mas manche no primeiro toque. Era só o começo. Ela queria Mariana humilhada. Para isso, usaria todos os truques possíveis. Se o plano fosse bem executado, a faxineira seria vista como desastrada, desleixada e quem sabe até perigosa. Nada podia dar errado. Letícia, antes de dormir, escreveu um bilhete anônimo. Atenção, funcionário com histórico suspeito. Planejava deixar em algum canto do escritório de Rafael. Denise foi além. Pediu a uma amiga advogada que buscasse algo sobre Mariana em registros públicos, qualquer coisinha. Mas o passado da jovem era limpo como os lençóis que passava. E isso só aumentava o ódio delas. Enquanto isso, Rafael, do andar de cima, organizava mentalmente os próximos compromissos da casa. Ele não sabia, mas um turbilhão estava prestes a começar. E no centro desse caos, Mariana continuava sendo quem sempre foi, honesta, simples e cheia de amor. Mas na manhã seguinte, a guerra silenciosa teria seu primeiro disparo. O sol mal havia nascido quando Mariana entrou na cozinha e sentiu algo estranho debaixo do pé. Açúcar. Muito açúcar. O chão brilhava como se tivesse sido derramado de propósito. Ela franziu a testa e olhou em volta. Ninguém por perto. Pegou a vassoura e começou a varrer em silêncio, sentindo o incômodo crescer por dentro. A sensação de estar sendo observada se misturava com a frustração de mais um dia que prometia ser longo. Na sala de estar, uma planta derrubada em posição estratégica esperava por ela. O vaso estava no chão, como se tivesse caído por acidente, mas a trilha de pegada sugeria que fora colocado ali com intenção. Mariana respirou fundo. Foi o vento, talvez, tentou convencer a si mesma. Mas quando olhou para o topo da escada e viu Viviane com um sorrisinho disfarçado, teve certeza, não era paranoia. Camila apareceu minutos depois com uma expressão fingidamente surpresa. Nossa, Mari, que bagunça é essa? A casa tá perdendo o controle. Mariana manteve o tom calmo, mas por dentro estava em pedaços. Vou limpar, pode deixar. Era assim que começava. Insinuações, julgamentos, punições silenciosas. O tipo de humilhação que ninguém via, mas que dilacerava por dentro. Henrique desceu as escadas com os olhos sonolentos. Parou ao ver Mariana ajoelhada no chão, tentando recolher os cacos do vaso quebrado. Mari, quem fez isso? Ela sorriu,
disfarçando a dor. Aconteceu um acidente só. Tá tudo bem. Mas o menino olhou ao redor, viu Viviane se afastando com pressa, e entendeu mais do que ela queria que ele soubesse. O instinto protetor despertou na mesma hora. Ele foi direto até o meio da sala e gritou: "Vocês estão sendo más com a Mari." A frase ecoou na mansão como um trovão. Rafael, no andar de cima, ouviu e interrompeu a reunião por telefone. Desceu as escadas em silêncio, observando a cena. Viviane tentou manter a pose. "Estamos apenas colocando limites. Ela precisa entender que não faz parte da família." Mas a crueldade escondida na frase era impossível de disfarçar. Henrique ficou ao lado de Mariana, de braços cruzados. "Mas ela cuida de mim como ninguém. Me conhece, sabe o que eu gosto, me escuta. Vocês só pensam em dar presente." O silêncio tomou conta do ambiente. Mariana, com os olhos marejados, o puxou para um abraço. "Tá tudo bem, Henrique. Só quero que você fique bem." Mas ele não soltava. Estava decidido a protegê-la de qualquer custo. Letícia tentou contornar. "É normal haver atritos, o menino está sensível." Lorena revirou os olhos. Denise desviou o olhar, talvez com um pouco de culpa. Mas ali, naquele momento, a divisão ficou clara. Não era uma disputa equilibrada. Era uma emboscada covarde contra alguém que só queria trabalhar em paz e que, sem pedir, conquistou o coração mais puro daquela casa. Rafael observava em silêncio, mas por dentro algo fervia. Ele estava começando a ver além das aparências. A forma como aquelas mulheres tratavam Mariana era um reflexo de quem realmente eram. E sem dizer uma palavra, ele começou a traçar um novo plano. Um que revelaria tudo com provas. Porque a verdade, às vezes, precisa de uma câmera ligada para ser finalmente ouvida. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Rafael entrou discretamente no escritório. Tinha tomado uma decisão. Instalaria câmeras escondidas em pontos estratégicos da casa. Não era desconfiança qualquer, era certeza de que algo estava errado. Pegou os equipamentos que usava para segurança e começou a posicionar com cuidado. Sala de estar, corredor, varanda e até a copa. Ele precisava de provas. A intuição de pai falava mais alto. 2 dias depois, o primeiro vídeo já mostrava o suficiente. Viviane derramando tinta propositalmente perto da escada e depois gritando que Mariana havia sujado o chão. Mariana, sem entender, tentava limpar enquanto era acusada. Rafael assistia à gravação com as mãos tremendo. O rosto calmo da funcionária, as palavras secas das candidatas, tudo estava ali. E o pior, era frequente. Os registros não paravam de confirmar suas suspeitas. Em outra gravação, Mariana colocava remédios na caixinha de Henrique com cuidado, enquanto Camila, minutos depois, escondia a caixa sob o sofá e sugeria que a funcionária havia esquecido. Mariana se culpava, se desculpava, enquanto Camila sorria satisfeita. Rafael pausou o vídeo com raiva. A maldade disfarçada de competição havia ultrapassado todos os limites. E ele sabia que Henrique também estava sendo afetado. O vídeo mais marcante foi gravado no final da tarde. Henrique defendendo Mariana com firmeza, de frente para Viviane, que o pressionava dizendo: "Você precisa aprender a escolher o lado certo." A criança não hesitou. "Eu escolho o lado do amor." Rafael colocou as mãos no rosto, emocionado. Seu filho, com apenas 9 anos, enxergava com mais clareza do que muitos adultos. Isso mudava tudo. Ele não podia mais adiar. Na manhã seguinte, Rafael chamou Mariana para conversar no Jardim dos Fundos. "Você confiaria em mim se eu dissesse que tudo isso vai mudar?" Ela olhou confusa, mas assentiu. "Confio." Ele não revelou os detalhes ainda, mas prometeu justiça. Mariana voltou ao trabalho, aliviada por ser ouvida, mas ainda sem imaginar o que estava por vir. O jogo estava prestes a virar. Enquanto isso, as candidatas continuavam com suas armações. Letícia trocou os talheres da mesa por versões tortas para que Mariana fosse criticada. Denise fingiu escorregar com água no chão para acusá-la. Nada escapava das câmeras. Rafael reunia tudo, minuto por minuto, com áudio, data e hora. Era questão de tempo até usar tudo isso. E seria de forma inesquecível. Henrique notou que o pai estava mais atento, observando tudo com outro olhar. "Pai, você tá diferente." Rafael sorriu. "Tô prestando mais atenção, filho. Às vezes, a gente confia demais em quem fala bonito e esquece de quem realmente faz."
Henrique concordou com a cabeça. A Mari nunca precisou dizer nada. Ela só cuida. Era isso. Simples e verdadeiro. Mariana não pedia espaço, ela o conquistava. No quarto, Rafael finalizou os backups dos vídeos e organizou uma pasta com o nome Verdade. E ali ele teve a ideia final, revelar tudo no momento certo, diante de todos, para que não houvesse dúvidas. Mas antes, deixaria que as candidatas cavassem mais fundo a própria armadilha. Porque o próximo passo delas seria ainda mais ousado. E ele precisava estar preparado. A tensão parecia não bastar para as candidatas. Viviane decidiu dar um passo além. Reuniu o grupo na biblioteca e soltou: a faxineira ainda está aqui porque Rafael tem pena. Vamos mudar isso com fatos. Camila riu: que tipo de fatos? Viviane piscou: vamos criar os nossos. No dia seguinte, um homem de terno escuro apareceu discretamente na mansão, com uma pasta nas mãos e um ar de autoridade. Era um falso investigador particular, contratado para entregar mentiras com cara de verdade. Horas depois, Rafael recebeu um envelope lacrado. Ao abrir, encontrou uma suposta investigação sobre Mariana. O documento dizia que ela havia sido acusada de furto em 2 antigos empregos. Um deles, inclusive, com boletim de ocorrência arquivado. O conteúdo era convincente à primeira vista, cheio de linguagem jurídica e carimbos falsos. Mas Rafael já estava atento demais para cair na encenação. Algo naquele dossiê cheirava mal. Ele fechou a porta do escritório e ligou para os ex-empregadores de Mariana. Em todas as ligações, a resposta era a mesma: maravilhosa, pontual, educada, nunca tivemos problemas. Um deles foi além: se quiser uma carta de recomendação, eu faço agora. Rafael desligou com um sorriso de canto de boca. A máscara começava a cair, e ele estava pronto para deixar que elas se enforcassem com as próprias cordas. Enquanto isso, Mariana seguia sua rotina com dignidade. Limpava, organizava, cuidava de Henrique. Mas já sentia olhares diferentes. As candidatas cochichavam, faziam perguntas enviesadas, testavam sua paciência. Você já trabalhou em casas grandes, né, Mariana? Disse Denise, com um sorrisinho irônico. Mariana apenas respondeu: trabalhei em casas onde as pessoas me respeitavam. A resposta gelou o ambiente. Rafael guardou o envelope falso numa gaveta trancada. Ele sabia que o golpe só funcionaria se ele reagisse. E não reagiria. Deixaria que elas pensassem que haviam vencido. A mentira precisa se sentir segura para mostrar os dentes, murmurou ele, enquanto olhava para uma das câmeras escondidas. O material que ele já possuía era suficiente para arruinar reputações. Faltava apenas o momento certo. Viviane comemorava com as outras. A carta chegou às mãos certas. Em breve, ela será expulsa. Letícia, mais cautelosa, perguntou: você tem certeza que ele acreditou? Viviane respondeu com confiança: homens não investigam. Eles acreditam no papel. Mal sabia ela que aquele homem já tinha provas de que o papel era falso, e mais, estava prestes a usar cada mentira contra elas. Henrique percebeu o clima pesado. A mãe que ele queria de verdade andava mais calada, mais cabisbaixa. Mari, você tá triste? Ela respondeu com um abraço apertado. Tô só cansada, meu amor. Mas por dentro, Mariana sentia algo prestes a explodir. Não entendia o porquê, mas sabia que algo maior estava sendo armado. E Rafael, embora em silêncio, carregava nos olhos um plano prestes a ser executado. No fim daquela tarde, Rafael trancou-se novamente no escritório. Em cima da mesa, colocou o envelope falso, as gravações das câmeras, os áudios das conversas das candidatas e a lista de testemunhos que colheu por telefone. Tudo organizado em pastas. Em breve, a verdade seria exposta. Mas não seria no particular. Ele faria isso diante de todos. Porque algumas lições precisam ser aprendidas sob holofotes. Rafael sabia que não bastava mostrar a verdade. Era preciso fazer com que ela fosse sentida. Resolveu transformar a grande festa de encerramento da convivência num palco de justiça. Sentou-se à mesa com Mariana naquela tarde e explicou o plano com calma. Você vai fingir que está sendo demitida. Vai parecer real. Mas eu preciso que confie em mim. Mariana engoliu seco. E se ele não entender? Rafael respondeu: vai doer, mas depois ele vai sorrir. Eu prometo. Mariana hesitou. Ser humilhada publicamente, mesmo que em um teatro, mexia com tudo dentro dela.
Mas olhou para Henrique brincando com os origamis e sentiu que era necessário. Tá bem. Eu topo. Rafael apertou sua mão com firmeza. Vai valer a pena. A governanta, única de confiança na casa, também foi incluída no plano. Nada poderia dar errado. Cada fala seria ensaiada como num roteiro de novela, mas com consequências reais. Henrique notou que Mariana estava estranha naquele dia. Falava menos, evitava os olhos dele. Você tá brava comigo? Ela negou com um sorriso fraco. Claro que não. Só tô meio confusa. Mas a criança percebia. Aquilo era mais do que confusão. Era tristeza disfarçada. E ele, que sempre fora sensível aos sentimentos da cuidadora, passou a andar com os ombros caídos. Mariana sentia a culpa pesar, mas confiava que tudo seria reparado no momento certo. As candidatas, por outro lado, vibravam. Viviane passou a tarde bebendo espumante, comemorando antecipadamente. A notícia da demissão vai vir como música. Camila preparou um vestido novo para a festa. Lorena ensaiava um discurso emocionado. Letícia já avisava aos amigos mais influentes que tinha boas chances de se tornar esposa de um dos homens mais ricos do Paraná. Nenhuma delas desconfiava que estavam sendo conduzidas direto para a própria queda. Mariana passou o dia em silêncio, apenas executando tarefas básicas. Quando terminou de arrumar a mesa da varanda, foi ao seu quarto e deixou separado um envelope com sua carta de agradecimento, parte do plano. Escreveu de verdade, de coração, como se fosse despedida real. Porque, em parte, era uma despedida da submissão, da injustiça, do medo de falar. Pela primeira vez, ela estava pronta para ser vista de verdade. Henrique entrou no quarto dela sem bater. Você vai embora. Mariana respirou fundo, tentando não desabar. Acho que seu pai vai decidir isso hoje. O menino ficou mudo por alguns segundos. Mas eu não quero que você vá. Ninguém entende as coisas como você. Ela o puxou para um abraço e sussurrou: confia no seu pai. Vai dar certo. Foi o momento mais difícil de toda a encenação. Naquela noite, a mansão parecia cenário de revista. Músicos, garçons, jornalistas, convidados elegantes. A festa estava pronta para ser o desfecho de uma história planejada como um conto de fadas. Rafael subiu ao palco improvisado com uma taça de vinho. Mariana, num canto do salão, observava em silêncio. Coração apertado. Tudo o que ela mais queria era que Henrique compreendesse. E que confiasse o suficiente para esperar até o último segundo. As câmeras estavam posicionadas. Os celulares ligados. Os olhos do público focados em Rafael, que começava o discurso. Mas o que viria em seguida mudaria completamente o rumo daquela noite. As máscaras cairiam. As verdades explodiriam. E ninguém, absolutamente ninguém, estaria preparado para o que ele tinha a revelar. Rafael subiu no palco da festa com o microfone na mão e os olhos fixos na plateia. O salão estava lotado. Amigos, empresários, colunistas sociais, funcionários e, claro, as 5 candidatas, todas sorrindo, confiantes, acreditando que estavam prestes a ser anunciadas como a nova senhora Albuquerque. Ele respirou fundo. Hoje é um dia de encerramento. De decisão. O silêncio se formou instantaneamente. As taças pararam no ar. O suspense dominou o ambiente. Mariana estava no fundo, de cabeça baixa, vestida com simplicidade. Henrique apertava o braço da governanta, inquieto. Rafael continuou. Esses 30 dias foram uma experiência intensa, cheia de aprendizados. Mas também cheia de verdades escondidas. Olhou para as 5 mulheres. Todas mantinham a postura, embora o desconforto começasse a surgir. Antes de dizer qualquer nome, quero mostrar algo que ninguém esperava. Com um gesto, apontou para o telão instalado atrás do palco. A tela acendeu. Um vídeo começou a rodar. Primeira cena, Viviane derramando tinta e acusando Mariana. Segunda cena, Camila escondendo os remédios de Henrique. Terceira cena, Letícia debochando da faxineira e incentivando mentiras. Quarta, Lorena colocando sujeira proposital nos lençóis. Quinta, Henrique sendo ameaçado por defender Mariana. O salão ficou em choque. Boquiabertos. O som ambiente virou um burburinho escandalizado. As 5 mulheres se levantaram ao mesmo tempo. Isso é um absurdo, gritou Viviane. Isso é ilegal, disse Letícia. Rafael, firme, respondeu.
O que é ilegal é tentar destruir uma pessoa honesta por inveja e arrogância. E então, o que ninguém esperava aconteceu. Ele estendeu a mão e disse: Mariana, por favor, venha até aqui. O salão se virou. Mariana hesitou, sem acreditar. Mas seus pés começaram a se mover por impulso. Quando ela chegou ao palco, Henrique correu e se agarrou na perna dela. Mari, eu quero que você seja minha mãe. A frase explodiu no salão como um trovão. A plateia se levantou, emocionada. Mariana se abaixou, chorando, e o abraçou com força. Se for o que o seu coração quiser, eu também quero. Rafael observava com os olhos cheios d'água. A verdade, enfim, havia vencido. Os aplausos vieram em seguida. Primeiro tímidos, depois em coro. Os convidados estavam comovidos. A mídia ali presente capturava cada segundo. As 5 candidatas saíram uma a uma, atonitas, algumas xingando baixinho, outras em lágrimas. Elas perderam muito mais do que uma disputa. Perderam a máscara social. O escândalo viralizaria em poucas horas. Mas naquele instante, tudo o que importava estava no palco. Rafael olhou para Mariana e disse, com a voz trêmula: Você não tem sobrenome famoso, mas tem algo que ninguém aqui conseguiu mostrar: amor verdadeiro. Mariana Rocha, quer casar comigo? O salão explodiu em gritos e palmas. Mariana tapou o rosto com as mãos, em choque. Eu quero, sim. Henrique os abraçou. Agora a gente é uma família de verdade. Era o fim de um jogo, e o começo de uma nova história. A imprensa cobriu o momento como se fosse um filme. Manchetes surgiram: menino escolhe a faxineira como mãe e choca milionário, família Albuquerque desmascara candidatas em festa ao vivo. Mas para Rafael, Mariana e Henrique, a maior manchete era aquela que só o coração podia ler: eles haviam se encontrado. E dali em diante, tudo mudaria. Só que o final feliz ainda teria um capítulo extra, que viria meses depois. Ainda no palco, entre aplausos e lágrimas, Rafael segurou a mão de Mariana com firmeza. Ela ainda tremia. Você me ensinou mais em 4 meses do que muita gente em anos, disse ele. Mariana balançou a cabeça, em choque. A plateia, completamente envolvida, gravava cada detalhe. Henrique, sorrindo de orelha a orelha, não largava do lado dela. A gente pode ter outra mãe, mas igual a Mari, nunca, declarou. A emoção era tanta que até os garçons pararam para assistir. Rafael ajoelhou-se de verdade, sem script, sem ensaio. Mariana Rocha, quer casar comigo? Os convidados prenderam a respiração. Mariana tampou o rosto com as 2 mãos, as lágrimas escorrendo sem controle. Você tem certeza disso? Perguntou baixinho. Eu tenho certeza de que amor é o que você me mostrou todos os dias. Ela soltou uma risada nervosa e respondeu com um sim, carregado de tudo que havia guardado até ali. Henrique pulou de alegria. Agora somos uma família de verdade. Ele não queria mais esconder o amor que sentia por aquela mulher que cuidou dele nos piores e nos melhores dias. A plateia, emocionada, levantou-se para ovacionar os 3. Era um momento tão real, tão puro, que não precisava de trilha sonora ou roteiros. Bastava olhar para os olhos deles para entender que algo verdadeiro tinha florescido. Enquanto isso, nas redes sociais, os vídeos da festa explodiam. Trechos da humilhação pública das candidatas circulavam com legendas afiadas. Golpe do dossiê falso é revelado ao vivo. Faxineira conquista o coração de milionário e do filho dele. O amor venceu o dinheiro. As 5 mulheres foram duramente criticadas. Algumas perderam contratos, seguidores, outras apagaram perfis. Mas para Rafael, o mais importante era que a verdade tivesse vindo à tona. Mariana virou símbolo. Convidada para programas de TV, entrevistas e eventos sociais. Mas ela recusava tudo. Eu só quero voltar à minha vida com eles. Nada mais. O simples sempre foi seu lar. Rafael respeitava isso. Ainda assim, fez questão de garantir que ela nunca mais precisaria se preocupar com contas ou salários. Agora você é dona do seu lar. E do meu também. Ela apenas sorriu e beijou sua mão. As ex-candidatas tentaram contato. Mensagens, pedidos de desculpa, justificativas. Rafael ignorou todas. Elas não erraram comigo. Erraram com meu filho. Mariana também preferiu o silêncio. Não por rancor, mas porque sabia que aquilo fazia parte do passado. O presente dela era outro. Cheio de vida, risos de criança e amor em cada canto daquela mansão, que agora era, de fato,
um lar. Henrique começou a chamar Mariana de mãe sem que ninguém pedisse. Foi espontâneo. A primeira vez foi numa tarde qualquer, quando ela entregou um suco com um bilhete. Boa sorte na prova, meu campeão. Ele respondeu, obrigado, mãe. Mariana parou por um segundo, emocionada, mas não disse nada. Apenas o abraçou. A partir dali, nunca mais foi diferente. O laço estava selado, não no sangue, mas no coração. A família estava formada. Mas a vida ainda guardava surpresas doces para eles. Porque meses depois, Mariana apareceu com um exame nas mãos, os olhos marejados e um sorriso que não cabia no rosto. E ali, no mesmo jardim onde ela quase pediu demissão tempos atrás, começava o capítulo mais inesperado e transformador da vida deles. Meses depois do casamento, o clima na mansão era outro. A casa, antes fria e silenciosa, agora tinha cheiro de bolo, risadas no corredor e desenhos espalhados pela sala. Mariana e Rafael se casaram em uma cerimônia íntima, cercada de quem realmente importava. Henrique foi o pajem, com um sorriso bobo no rosto e os olhos brilhando de orgulho. Ele finalmente tinha aquilo que sempre desejou, uma família que era sua de verdade. A cerimônia foi feita no jardim da própria mansão, onde tudo começou. Mariana entrou de vestido simples, mas com um brilho que ofuscava qualquer joia. Rafael, emocionado, não tirava os olhos dela. Henrique segurava as alianças como se fosse a missão mais importante da vida. Quando Mariana chegou ao altar, o menino sussurrou, "Você tá linda, mãe." Ela segurou o choro, mas uma lágrima escapou. "Obrigada, meu amor." O tempo passou e, com ele, veio Helena. A menina chegou como uma bênção, fruto de um amor que nasceu sem pressa, mas com raízes profundas. Henrique a recebeu com carinho, como um irmão mais velho que já conhecia bem o valor de ser cuidado. "Agora eu sou o irmão mais velho de verdade", dizia orgulhoso. Mariana olhava para os dois com o coração transbordando. Ela, que chegou ali como funcionária, agora era a rainha daquele lar. Nos fins de tarde, a família se reunia no jardim para conversar, brincar ou simplesmente ficar em silêncio juntos. Rafael gostava de observar Mariana com os filhos. "Você nasceu para isso", dizia baixinho, quase como quem faz uma prece. Mariana sorria. Ela não precisava de muito, só daqueles momentos. Tudo o que sempre desejou estava ali: amor, respeito e pertencimento. Ela, que tantas vezes duvidou do próprio valor, agora se via através dos olhos daqueles que a amavam. Certa vez, Rafael a pegou olhando o pôr do sol com Helena no colo e perguntou: "Você se arrepende de ter vindo trabalhar aqui?" Ela sorriu com ternura e respondeu sem hesitar: "Jamais. Foi aqui que encontrei minha família." E era verdade. Se não tivesse aceitado aquele emprego, nunca teria vivido o que viveu. As dores, as humilhações, os desafios, tudo serviu como ponte para o amor mais verdadeiro que já conhecera. Henrique, agora mais crescido, escrevia uma redação na escola com o título "Quem é minha mãe?" E ele não teve dúvidas. "Minha mãe é a Mariana. Ela não me carregou na barriga, mas carrega meu coração. E isso vale mais do que qualquer sangue." A professora chorou ao ler. Rafael e Mariana guardaram o papel com carinho. Era prova viva de que os laços mais fortes não são herdados. São construídos. As ex-candidatas desapareceram da vida deles. Algumas tentaram seguir carreiras alternativas. Outras sumiram da mídia. Nenhuma delas deixou marcas duradouras, exceto as lembranças que hoje serviam apenas de lição. Mariana não carregava mágoa. Ela havia vencido de um jeito que nenhuma delas imaginava, sendo exatamente quem era. E por isso, foi escolhida. Primeiro por uma criança. Depois, por um homem. E, por fim, pela vida. E assim, a história que começou com 5 carros de luxo estacionando na frente de uma mansão terminou com um carrinho de bebê sendo empurrado por uma mulher de alma gigante. Porque o amor verdadeiro, quando nasce do coração, não conhece classe social, nem sobrenome. Ele apenas acontece. E quando acontece, muda tudo para sempre. E no fim, não foram os vestidos de grife, os carros de luxo nem as promessas mirabolantes que conquistaram o coração daquela criança. Foi o afeto sincero, o cuidado no silêncio, o abraço depois da dor. E você? Acredita que o amor verdadeiro pode nascer onde ninguém espera? Já viveu alguma história em que a verdade venceu o preconceito? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Essa história é a prova viva de que status nenhum substitui presença, que carinho vale mais do que qualquer presente. Se você se emocionou com essa jornada, se inscreve no canal agora e ativa o sininho.
porque aqui a gente conta histórias que tocam o coração e revelam o que há de mais humano por trás das aparências.